Opa, vamos de novo. Vamos de novo. Ô, Zuckerberg, me ajuda. Não foi na primeira, mas agora vai. Ô, agora foi. Ah, O negócio estava enroscado aqui, mas agora foi. Deixa eu fazer a apresentação do nosso convidado. Deixa eu só colocar aqui mais uma coisinha na tela aqui para vocês. Só um minutinho, tá, pessoal? Estou mandando aqui só para mim colocar aqui nossos apoiadores aqui também na live. Bom, pessoal, deixa eu fazer aqui a apresentação do convidado de hoje. Meu convidado já fez a desafiadora distância da ultramaratona 1000 km, isso aqui no Brasil, tá, pessoal? Foi dos menos 40 na maratona do Everest, onde foi sétimo lugar, até os 60 graus positivos no Vale da Morte, nos Estados Unidos, onde mesmo correndo mais de 230 quilômetros abaixo do nível do mar, conquistou a 11ª colocação. Seus feitos vão mais longe, agora no Ultra Triathlon. Não tem como falar de Ultraman sem falar de Sérgio Cordeiro, nosso convidado. Ele foi desde prata em 94, bronze em 95 e 98, quinto lugar no Mundial do Ironman do Havaí em 97. Esteve presente em todas as edições do Ultraman Brasil. Campeão do DECA em 2017. Conquistou títulos importantes no quíntuplo, triplo, duplo, sempre levando o Brasil lá no topo do ranking do Utah. Em 2025, isso mesmo, galera, esse ano, se tornou o único ser humano a completar o Deca Ironman com 71 anos. Eu estive lá, eu vi isso, que é uma honra muito grande. É uma honra muito grande ter o Serginho Cordeiro com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Serginho. opa! Bom, antes de mais nada, Adriano, é um prazer grande, imenso, não só ter estado contigo nessa nossa terceira etapa realizada aqui no Brasil, da Brasil Ultratri, que é o órgão máximo hoje na ultradistância do triatlon, né? E que para a gente, eu acho que o Brasil, na verdade, é um grande, imenso, assim, imensurável o tamanho da gente estar hoje dentro desse circuito mundial, né, que eu acho que oportuniza nós brasileiros, em geral sul-americanos, de estar, né? E eu acho que é levar a modalidade do triatlon, eu acho que no limite do que é realmente a ultradistância, né? E dar boa noite a você que está aqui com a gente nessa viagem. E eu acho que falar de você também, que hoje respira isso, do que a gente vai tentar levar essas pessoas, é uma viagem do ser possível e que nada do que se imagine de que violar o seu próprio corpo, a sua mente, muito pelo contrário, é uma viagem que, para quem vive isso tudo, é inimaginável o quanto realmente a gente passa a viver e ser melhor. E muito obrigado, gratidão por você, principalmente logo depois, né, dessa conquista que não é minha, é nossa, a gente poder fazer com que as pessoas vejam o quanto isso tudo é bom, não só para o físico, mas muito mais para a mente. Exatamente, Serginho. Eu vou falar muito aqui com você sobre isso, porque às vezes as pessoas acham que a ultradistância ela está ligada a uma coisa que está degenerando o corpo, está fazendo mal para o corpo, e a ideia é mostrar exatamente ao contrário disso hoje.
com toda certeza. E olha, não só para aquelas pessoas, né? Não só nós que estamos ali realizando as atividades, né, do Ultra Triathlon, mas aquelas pessoas que estão envolvidas, parentes, amigos, aquelas pessoas que vão lá curtir, assistir, elas têm um outro olhar completamente diferente do que a própria ciência às vezes encara, né, essas provas com distâncias maiores e que, na verdade, a gente oferece ao nosso corpo, à nossa mente, mais tempo e, eu acho que com mais leveza, com o que a gente diz, quanto mais curto, eu acho que mais você se violenta em função, né? E que a ultradistância ela quebra esse paradigma de que realmente a gente está entrando em choque com a nossa capacidade, meu Deus do céu, entende? Eu também acho, eu também concordo contigo, Serginho. Acho que quando a gente faz o curto, a gente leva mais o extremo ainda o nosso potencial ali, né? Aham, com toda certeza. E olha, eu que quando comecei toda essa história com esporte, né? Que comecei correndo 100 metros, 200, 400, 1.500, 3.000, meia maratona, maratona. Cheguei aos 1.000 quilômetros, que assim, foi o extremo de uma corrida que eu pude participar. E como não sou precursor da corrida no Brasil, porque aí tem então até a primeira corrida que o Dr. Cooper esteve aqui no Brasil com José Inácio Werneck, foi que estabeleceu esse paradigma de que a gente poderia correr livremente, né? Isso oficializado, e assim foi depois com o triatlo, ou seja, eu como precursor não só da corrida oficial, porque até então as corridas só existiam através de órgãos como as federações, né? Porque não existia corrida de rua até então. E assim veio o triatlon, né? E eu comecei com as provas assim, não oficiais, e até que eu vi na televisão, né, o desafio dos brasileiros para mostrar o que era o triatlo, como ele tinha surgido, e eu vivi isso tudo e estou até hoje. É incrível como e participei de todas essas mudanças, né? Até chegar na ultradistância que, para mim, esse Deca-Ironman assim, o topo ainda do máximo que a gente está convivendo, até porque a galera está imaginando, nós temos hoje com o polonês aí, chegando a 50 vezes 50. no maior fim, meu Deus do céu, e assim, como eu vou colocar isso como loucura, como extremo, se eu não sei se eu vou ter idade e cabeça para chegar até lá, você entendeu? Pessoal, para quem não sabe, o Serginho Cordeiro começou a correr com 29 anos, através de um programa na empresa que ele trabalhava. Me confere se eu estiver errado, mas como que é o nome? Proerge? Proterge? Não, na verdade, era a Telerge, que era a telefônica do Estado do Rio de Janeiro, que olha só como isso tudo veio. Ela preocupada com a prestação de serviço, que era péssima, então ela viu que, para melhorar essa qualidade de serviço, os funcionários também tinham que estar melhor, ou seja, viver melhor, ter uma condição melhor para produzir mais. Aí foi quando criado o programa de qualidade de vida dentro da empresa, isso tudo baseado num programa conhecido mundialmente, e nada mais, nada menos, pelos japoneses, que é o programa japonês 5S. S de várias situações que estabeleciam uma melhor qualidade, claro, das pessoas, mas sim de uma melhoria no serviço. E aí isso tudo veio quando, na verdade, isso tudo era para melhorar o serviço e ela ser privatizada. E nessa privatização, nós fomos convidados a pedir demissão da empresa. E é por isso que eu estou até hoje. Você acredita? É muito louco, né? E que eu falei, estou desempregado. Não, mas eu até então já estava vivendo esporte, viajando o mundo inteiro. Eu falei, eu vou continuar vivendo isso. Até quando? Eu não sei. Esse não sei está há 45 anos até hoje. Serginho, é muito curioso, cara, que eu vi no podcast, né, da Endorfina, com o Michel Bogli, a sua entrevista. Isso.
E lá você comentou, né, da infância difícil que você teve, você enfrentou aí a ditadura, seu pai é funcionário público, motorista, né? Você tinha duas irmãs, uma prima e irmã que morava aí com vocês. E é curioso, Exatamente. cara, como que você foi parar no triatlo? Porque a gente sabe, cara, a dificuldade e os Uhum. recursos necessários para um esporte como esse, né? Isso tudo veio de que maneira? Eu tinha acabado de entrar para a empresa através de um concurso que, assim, para tirar minha família do grau da necessidade máxima que a gente ainda tem hoje e muita no país, né? Pra você ter uma noção, eu vivia na Baixada e sem condições de trabalhar no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul. O que eu fazia? Eu não tinha dinheiro para condução, eu pegava minha roupa de trabalho, enfiava dentro da mochila e ia andando até o trabalho, comecei correndo, isso aproveitando para treinamento, e quando eu me via, eu já estava envolvido nisso. Agora, como você falou de esse momento inicial, que assim, foi muito sério, como você falou de uma coisa que a gente ainda tem como um regresso e que não acaba, que é a ditadura, e que eu, por várias vezes, eu fui levado à delegacia, dado como vadiagem, porque eu estava num lugar público, na rua, correndo, e, nossa, para mim foi um momento, assim, momentos muito difíceis, muito sérios, né? E que a minha forma de vida até de viver com muita dificuldade, até em função disso, né? Que você sabe que naquela época o pobre, o negro e as pessoas realmente com deficiência de qualidade de vida, elas eram escravizadas literalmente pela ditadura, né? Então, isso abalava muito, é uma situação ainda muito séria. A gente acabou de receber um Oscar de um filme que retrata exatamente a vida dos brasileiros, né, que tinham um grau de situação de vida e que, na verdade, o filme, na verdade, não mostrou o todo do que essa ditadura ela atingiu, né? E que, para nós que tínhamos também essa situação de vida, meu Deus do céu, o filme, assim, me abalou muito. Eu voltei lá no meu regresso de vida e que era doído, não era fácil. Eu não conseguia, inclusive, até para estudar, a gente tinha que fazer concurso naquela época, para a escola pública, e que a gente não tinha acesso. Que hoje a gente vê muita coisa que é o problema do racismo, e que eu vejo esse lado do racismo dentro de uma situação muito maior, que é a desigualdade. E que claro que o negro, por ser uma população de um país com uma grande massa negra, mas que isso sofre os nossos indígenas, os nossos nordestinos e aquelas pessoas que, independente de cor, ela tem ainda essa situação, né, de condições de vida ainda muito regressa, saneamento, séries de coisas que ainda precisamos invadir muito. E o esporte me veio a toda essa mudança, como você diz. Aos meus 27 para 28 anos, entrei num projeto e que perdi um emprego que eu lutei para fazer um concurso, e isso me trouxe até hoje todas as oportunidades que eu jamais podia esperar na minha vida. E o que isso é mais gratificante. Hoje, eu ainda vivo, assim, isso tudo não acabou para mim. Você sabe, você participou muito, que eu, por várias vezes, me vi numa situação de aposentado no esporte, e que nós temos uma pessoa que eu não posso deixar de estar aqui, por isso, inclusive, eu estou com a blusa, que é o Nosso Brasil Tratri, que ele, Daniel Oliveira, é quem está fazendo com que eu possa estar aqui agora conversando com você, o nosso público, dizer assim, meu Deus do céu, estou vivendo aqueles momentos tão ruins lá atrás, mas assim, sobrevivendo, lutando, e que através dele, ele que está me oportunizando, assim, cara, que é o que eu falo para todo mundo, a primeira coisa que eu penso, caramba, 71 anos, você está competindo com coroa. Não, galera, pessoas de todas as idades, e assim, através dele e de todo esse mundo do esporte no mundo inteiro, que
eu, como fui para a Itália ano passado, tenho viajado e continuando aqui, dizendo para você o quanto meu coração aqui está batendo forte, assim, esse negócio de recorde, de a pessoa mais velha no mundo, um brasileiro, e as pessoas não conseguem nem ainda entender, vivenciar muito isso, né? E que é graças a Daniel e que as pessoas não têm noção o quanto esse cara está fazendo com que eu possa estar distribuindo essa felicidade, esse conhecimento, e assim, nós não estamos aqui levando uma viagem das nossas vidas, né? Já que você faz parte dessa minha história de vida, como todo mundo, e que via ele puxa o carro e todo mundo vem junto, e eu estou aqui, e se me perguntarem, Sérgio, até quando? Eu não sei, só Deus sabe. Serginho, eu acho que o Daniel te coloca no lugar que você merece, até porque o Daniel foi uma pessoa que se inspirou em você, né? O Daniel te viu competir e através dos seus feitos, ele acabou também chegando onde está hoje e gostando do que você fez, através do que você fazia, ele também achou o lugar dele, né? É tão satisfatório saber que você é inspiração para as pessoas, não é? Mas eu não diria nem inspiração. Você sabe por quê? É como você, poxa, meu amigo Adriano, de ter conhecido vocês, o que vocês trazem para mim internamente, essa ideia de que a gente fala para as pessoas que assim, é possível para todos, mas não, é muito maior do que isso, que é esse envolvimento mental, de convivência, de necessidade que vocês me trazem, e aí isso acabar vocês achando que eu sou inspiração, que na verdade não é. É que vocês hoje é um pedaço de um pouco de cada mim, de cada ponto, de cada coisa, e que é a minha mente que assim, não, primeiro, eu não posso decepcionar a você e ao mundo inteiro, e isso me faz tornar mais leve, que é o que a gente fala. As pessoas veem a gente ali, meu Deus, que você nadou 1.000, que nadou 10.000, que nadou 38 quilômetros, e que, na verdade, a gente está ali viajando, e que assim, as pessoas que não têm noção, não é? A gente viaja pensando assim, desde o momento que você nasceu até aquele momento, daqui a pouquinho você apaga e você parece que está dormindo, você está dormindo deitado numa piscina, e que é isso que cada um de nós, a gente que viaja nessa vida, né, da ultradistância, seja nadando, pedalando, correndo, ou seja até né, como um próprio profissional que é o médico, ele está ali, às vezes, lidando com uma situação de vida que ele foge até aquela ideia de só dor no estômago, e ele está viajando dentro da cabeça do paciente, vendo que assim, não, ela quer um remédio, ela esquece que ele está à frente de um médico e que ele acaba se tornando um psicólogo, e eu acho que é isso que é o profissional, e que o esporte só é um pouco diferente porque ele é uma ferramenta de transformação tão tamanha, e que quando você começa a ver, isso começa a entrar na nossa mente, aí você assim, vou comprar uma bicicleta, vou dar uma corridinha, e assim as pessoas elas vão vendo que ela pensa no corpo, mas na verdade a mente dela que tá viajando, né? É muito Sim. louco. E aí, Não é só físico, né? Aí você assim, não, um Ironman é muito pouco. Vou fazer 2, vou fazer 3, vou fazer 4, vou fazer 5, vou fazer 10, e o cara está fazendo 50, meu Deus do céu. Porque não é? E está lá. Ele esteve aqui no Brasil fazendo um Deca Ironman e está aí fazendo um 50 Ironman, um cara super saudável, uma pessoa fantástica, de uma leveza, e que é isso que as pessoas precisam ver em mim, em você e nas nossas pessoas que estão envolvidas, você que levou tua família, filho e tal, que assim, hoje estão, para eles, teu filho, tua filha, tua esposa, teu pai, tua mãe, seja lá quem for, ela está viajando do jeito dela, e assim, se satisfazendo de você estar ali nadando que ela não correndo. Serginho, eu admiro demais você, e eu vou te falar um ponto que acho que até para você é delicado. Você começou a correr com 29 anos e acredito que teve o contato com a natação mais tarde ainda, né? E a Nossa, natação... 31 para 32 e assim, nossa, você sabe que eu
como eu me vi, assim, eu vi um cachorro nadando e assim, meu Deus do céu, eu não consigo nadar nem igual esse cachorro. Você está entendendo? Que era uma loucura. A gente tinha uma prova que a gente, quando começou o triatlo, que não era oficial, é uma prova que o Werneck, assim, vamos lá para um lugar no Rio de Janeiro, que era Barra do Guaraciba, que era uma praia pequena, que era a saída de um canal e que era um inferno. A gente entrava na corrente, na hora de voltar era corrente contra e eu não conseguia voltar. Era eu e a esposa dele, que é a Daweb, que é uma americana, a gente era o último a sair, e nadando cachorrinho, meu amigo. E olha, e o cachorro é incrível, né? Que não é o nosso animal, que a gente diria, né? Somos racional e irracional, mas que assim, mais se aproxima, né, esse trabalho mental, né, que ele, por isso, é a nossa grande arma de ajudar o ser humano de várias formas, né? E que a gente tentava nadar, e eu penso, meu Deus do céu, tentava nadar, que na verdade a gente diz que é um nado mais próximo, que era um nado feito, mas verdadeiramente era um cachorrinho piorado. Piorado. E isso é até hoje. Quem viu, acompanhou a natação do Deca e das nossas provas, você quem fez o Iron, o Double, o Deca, e que assim, eu já nado mal e vim numa situação que eu tive num evento que o B515 e que eu sofri um tombo. Terminando a prova, o penúltimo atleta, a gente indo com ele caminhando, já estava escuro uma árvore. Você acredita que eu atravessei numa lombada, eu caí, e olha, eu caí e eu ferrei meu braço, que foi o que me fez ter esse problema na natação, e que, olha, foi uma encrenca, né? Já não nado nada. E ainda com essa situação, rapaz, foi uma luta, né? E assim, eu falei, meu Deus do céu, mas tinha que estar e continuar, e que é o que eu digo para todo mundo. Eu, antes de qualquer coisa, mas como é que é? Mas vocês são malucos, vocês gostam. É sofrer, né? Sofrer é o que eu menos gosto da minha vida. Eu não gosto de sentir dor, nada. Mas como é que é isso? Galera, é possível. Eu, pelo menos, assim, eu viajo, treinando, competindo, seja de que maneira. Rapaz, olha, às vezes o pessoal passa por mim assim, eu estou lá pedalando e eu olho para o céu, vejo uma luz e caramba, aquela nuvem ali está parecendo a minha mãe, que já faleceu, um passo. Ou seja, é tudo uma viagem que com certeza não é só eu que vivo isso, e é todos nós que... Né, é todos nós. Porque a ultradistância, ela nos dá esse tempo de pensar, de ver o mundo à nossa volta e o quanto esse mundo que a gente vive, ele nos oportuniza viver, o que eu digo, uma coisa que quando eu trabalhei numa cidade que eu implantei um programa de qualidade de vida, e uma coisa que eu peguei o caderno de atenção básica, que o caderno, a primeira coisa que ele focaliza chama-se longevidade. O que é longevidade? É viver mais, gente, mas com um detalhe que as pessoas não atentam. É viver mais, sim, porém melhor. E é isso que a gente tenta fazer, que assim, eu tenho que fazer com que eu viaje, eu viva melhor, e eu acho que quando você tem mais tempo para pensar, para você viajar dentro de você mesmo, caramba, e a outra distância, ela... Não é? E as pessoas nos veem com essa ideia de que, às vezes, olha para minha cara, eu estou lá viajando, que assim, claro que, né, a gente perde líquido, uma série de coisas, então muda um pouco. E as pessoas visualizam isso como sofrimento, dor, tudo que ela possa imaginar de ruim, que ela nunca pensa o melhor. Mas a ideia que a gente tem é de que é sempre o pior. Então, assim ela vê. Mas só que não é essa a realidade, né? Eu, pelo menos, meu Deus do céu, eu antes de qualquer coisa eu quero curtir. Eu estive lá na Itália, éramos uns 10. Olha, eu só vi a galera quebrando e se arrebentando, os caras metendo 40 por hora, e eu ia, não estou nem aqui. Os 1.000 quilômetros, pego o cara, eu vim aqui, você veio para passear, para correr 1.000 quilômetros? Era num lago, rapaz, olha, eu vi até o que não existia. Serginho, você já abandonou alguma prova na sua carreira? Eu tive um Ultraman lá no Havaí, que eu acabei parando,
mas assim, foi até mais por incentivo do que literalmente eu assim, sabe, estou morrendo, estou sofrendo, e Uhum. eu não pensava isso. Até porque nessa época era um outro olhar que eu vivia, assim, televisão por trás, toda essa pressão de Pressão. o que a maioria do atleta do alto rendimento ele vive e que esse meu viver, esses anos todos, eu fui aprendendo e mudando na minha cabeça que assim, o quê? Não, que é logo benção. Se, como um jogador de futebol que ganha milhões e bilhões e ele esquece até aquilo que ele gosta de fazer, e que ele acaba entrando nessa paranoia, né, do poder, e que o poder ele acaba te emanando, nossa, então eu vivi isso que depois, quando eu parei, caramba, mas por quem? Sabe, você vive a influência da tua volta e que, na verdade, sabe, aí eu fui chegando à conclusão de que tem que estar bom para mim e o resto eu quero que se dane, Certo. sabe? Eu acho Não que é, é por não é à aí. toa, não é à toa que chama alto rendimento. Sabe por quê? É, Porque as pessoas se rendem. isso. E é assim, tá, eu hoje ainda dependo de viver essa situação que você sabe porque meu recurso é zero, eu não tenho que viver, eu sou um simples aposentado que tem um básico salário quase que mínimo, que é o que eu sobrevivo, mas assim, eu tenho que, tanto é que no nosso circuito mundial da Utah, as pessoas não sabem, mas a gente na Utah temos o quê? Não existe classificação na categoria, somos todos na geral, independente de idade, até mesmo às vezes sexo, a Utah estabelece um pouco isso, e que isso acaba me causando uma situação qual é? É que nós no triatlo, nós não temos dentro do Bolsa Atleta a nível nacional, geral, por faixa de idade, como a gente tem algumas modalidades, como o judô, né? Por faixa de cor, essas coisas divididas por peso, por idade, e a gente no triatlo, dentro do alto rendimento, voltado para Bolsa Ultra Atleta, distância. eu tenho que encarar na geral. Mas eu, assim, como estive lá na Itália, olha assim, caramba, esse moleque de 2 metros, esse gringo aí, tem idade para ser milionário, até pegar no colo, que eu não aguentaria. Mas tá, bicho, eu vou ter aí, se eu puder fazer 20 Ironman, 30, eu vou fazer, porque assim, vou ter mais tempo para mim moer a moela dele e a minha, ó. Entendeu? Vou viajar, que é o que eu faço. E aí, você vê lá, todo mundo quebrou, eu acabei em segundo na geral, né? E que eu falei, bem, é o que eu busco, né? Ficar, não que eu quero que as pessoas se quebrem, parem, mas assim, infelizmente é o que eu tenho que contar para mim poder, sabe, estabelecer que a minha mente tem que estar legal, eu tenho que estar curtindo, e o resultado é uma consequência, e essa consequência é conquistar um Bolsa Atleta, que é o que vai me estabelecer, continuar sobrevivendo. Porque até quando, coitado do Dani, ele vai... e como as pessoas... Você vê, eu fui para a Itália, cara, foi através de uma vaquinha iniciada pelo Luna, que organiza o V515, e o mundo inteiro me ajudando lá, e as pessoas assim, não, você não pode parar, porque a gente não pode ficar sem você, né, que é o que eu tenho de todo mundo, como eu fui lá agora, lá na nossa etapa aqui do Brasil Ultra Tri, que você vê que assim, eu não dependo de staff, eu não dependo de suporte. Você vê que lá, a cidade de Búzios, eu parecia o dono da cidade, a galera, todo o pessoal de corrida, de ciclismo, me abraçando, e que é muito louco, né? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, da onde eu saí, quem é essa gente? Eu fico assim, meu Deus do céu. Até o destaque que você era o Adriano Gonçalves, eu falei, caramba, olha, meu Deus do céu. E tive que viajar muito, eu falei, não posso tomar essa rata. Mas, meu Deus, eu chegar depois assim, as pessoas falam comigo assim, quem é? Da onde? Adriano, é muito maluco, é muito. E claro, como você falou, alguém que assim, lá atrás, lá no Everest, eu estava fazendo as maratonas nas grandes capitais, por causa de um patrocinador que era a Elma, que eles queriam que eu viaje o mundo inteiro para lá carregar o nome da empresa.
Aí um irlandês que treinava com o meu ex-treinador, com o Lauter, olha, vamos lá numa maratona, lá no Nepal. Estamos indo, quando eu fui Vamos. descobrir aquela... Você imagina, até hoje eu fico assim, como é que eu correr naquela altitude? Correr, cara, a pessoa vai caminhar e, né, que a gente vê de situações fatais, o problema de, né, oxigênio, uma série de situações que a altitude causa, e eu correr. Só que assim, como eu estou dizendo agora, que muita gente não sabe o porquê do correr, que lá na hora que chegamos a 6.000 de altitude, o acampamento base, descemos a 584, para largar para chegar lá em Mente Bazar, que era 4.500, a galera saiu voada, eu vou morrer aqui congelado. Quer saber? Eu vou correr atrás da galera, porque é o que a gente... E, inclusive, nessa época, quando eu corri lá, tinha acabado de um brasileiro ter ficado lá naquela terra que ele está lá até hoje. Eu falei, o quê? Isso, assim, foi uma projeção aqui no Brasil tamanha. Foi um dos primeiros a escalar o Everest. Eu falei, nossa, eu briguei na época com o meu treinador, um monte de história. Eu já tinha aceitado. Eu não tinha dimensão do que era a loucura, né? Mas, assim, eu acho que é isso. Essas viagens que vocês me proporcionam e que, cara, é muito louco. Adriano, você não tem noção como eu chego, já cheguei lá no Havaí, cara, a ilha Pará, as pessoas, cordeiro, cordeiro, até porque lá tem uma colônia, né, de portugueses com muitos cordeiros, e eles achavam que era português, e eu chego, eu fico assim, gente, lá ele é igual japonês e um monte de crioulo dentro do caminhão. É tudo igual, tudo parecido, né? E, cara, eu chegar lá num lugar daquele, no Havaí, as pessoas me reconhecerem. Eu estive na Alemanha, aquela pessoal, todo mundo branco como você, e eu, assim, as pessoas me tratarem de uma maneira, Adriano, que é inimaginável, né? Inclusive, um casal de idosos, naquela época eles estavam com mais de 80 anos, eles aprenderam a falar espanhol porque eles sabiam que tinha um senhor de idade fazendo a prova na Alemanha, eles queriam me ajudar. Olha que maluco, né, Adriano? Assim, coisas que não tem... eu fico, meu Deus, eu fui uma prova na Áustria, um double iron. Estou eu lá correndo, que eu tinha chegado entre os três, eu estava em quarto, Adriano, que desespero, um frio. Estava temperatura de 5, 6 graus, eu correndo descalço, pessoal maluco, caindo naquela garoa da neve. Daqui a pouquinho, 2 caras me agarraram, me levaram para dentro de uma casa. Eu, meu Deus, aqui estava não entendendo nada, não entendendo o idioma. Eles sabiam que tinha um brasileiro, um negro correndo descalço, e tinha uma pessoa deles lá já idosa, e que na cadeira de roda, e que ia me ver e não tinha como ver porque era na rua, que a gente era num quarteirão de residencial, né? Aqueles mini bairros, para tirar uma foto e a pessoa me conhecer, e me agarraram. Eu falei, eu não entendia nada. No meio da corrida? No meio da corrida. E eu, Eita. assim, correndo igual doido, né? Não olhava ali. Cara, assim, você imagina correr 34 quilômetros, eu não tomei nem um copo d'água. Porque eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou voltar pro Brasil em quarto na geral? E aí? Ferrou, né? Você imagina que coisa doida? E o Muito maluco. Serginho, que nessa época aí fazia 84 quilômetros para 6 horas, Serginho. Quer dizer, lá no Havaí mesmo, né, no Ultraman, eu cheguei a fazer um 6:06 e um 6:12. Eu, no Havaí, eu passei a primeira maratona para 2:58, e era assim, né? E como continua aqui, continua sendo, tem que pegar a gringada, arrancar a porcaria do tênis e meter a lancha no chão. Cara, eu nasci pelado, vivia minha vida inteira para a escola descalço, quando não, de sandália, e vou ficar de frescura. Tá, hoje eu tenho, ganho os tênis aí que me mandam testar. Eu andei aí aprontando umas e outras aí, com esse negócio de usar tênis, né? Porque Nike, por exemplo, eu tive oportunidade. Caramba, Adriano, assim, muito louco. É importante a gente falar, hein, Serginho? Eu não lembro de você ter histórico de lesão nenhuma, cara. Como que é isso, cara? Você está falando de lesão. Eu vou te falar de uma coisa muito maior. Sei lá, tem 10 anos que eu fiquei resfriado? Eu nem sei, entende?
Eu fiz uma matéria com o Tino Marcos, na época, para a Globo, né, que foi feito até um questionamento sobre essa situação do correr descalço, que entrou no Jornal Nacional, né, falando até do Alberto de correr a maratona. E aí, quando souberam que tinha um idoso que corria descalço e corria, não era uma maratona, mas 2, 3, 5, 10, e que o que foi dito por um estabelecimento médico, eu não vou dizer nem entrar muito em detalhe, que quando ele chegasse a uma certa idade, quando ele chegasse aos seus 40, 50, que ele ia acabar numa maca de hospital, com coluna, um monte de história, e o Tino assim, e olha, meu amigo, esse cara já vai estar lá beirando por 60, não entrou nem a matéria, não, ó, dor, cara não sabe nem quanto, nunca tive, entendeu? Nunca. Eu não sei se Deus olha, muitas das vezes, como nós estamos falando aqui, as pessoas indagam, né? Essa situação que você falou da alimentação, suplementação, que aí, quando eu cruzo com vocês, muitos, né? As pessoas que não têm muito contato, caramba, o que você toma? Glutamina. Eu falo, ih, olha, essas famílias aí de Minas, um monte de história. Meu, não tem dinheiro, não. Quer dizer, lá no Bia agora, as minhas rapaduras, meus hidratantes, que é soro de neném, que eu compro na farmácia, mesmo que suco de sabor para ficar mais saboroso. Eu ainda vivo, Adriano. Foi sempre que eu tive na minha vida. E fazer o quê? Se entende, nego? É muito complicado. Eu sei que a gente hoje vive a tecnologia super avançada para melhorar e que você estabelecer esse critério, né, de que preservar a saúde, que eu não aconselho ninguém nada a viver tudo que eu vivo, mas é o que eu sempre tive, pude ter e que, ai, meu amigo, olha... Tá dando certo, né, Serginho? Tá continuando dando certo, esse negócio de dores, sabe? Eu vejo aí a molecada, o pessoal do vôlei, a partida quando passa de 2 horas, todo mundo com cãibra, às vezes, né, os nossos grandes, pessoal lá, seus 2 e 4, que a gente tem aí, basta ver a Liga Mundial, a VNL de vôlei, caramba, os caras, todo mundo fazendo. E a gente está aí tu vai te dizer para um cara que tu correu um dobro, um triplo, um quinto, um década, e diz, caramba, vai explicar, né? Ninguém acredita, né? Assim, entende? Eu não sei, por isso que eu estabeleço, eu tenho que estar dentro do que eu posso, não adianta eu querer invadir o nosso limite, né? Até porque a gente, eu comento muito que as pessoas não têm noção, que uma das coisas que a gente tem o prazer de estar no circuito mundial da Utah é o que ela estabelece com muita clareza de pegou no doping, é banido do circuito. Exatamente. Ele não é penalizado. Tá, é o nível olímpico, nacional aí, como nós tivemos agora, que eu falei, galera, nós tivemos um antidoping lá, aí estabelecido que é o doping do Comitê Olímpico. E a diferença não é ficar 1, 2 anos, não. A Utah, ela tira do circuito. E que bom a gente estar nisso e saber que a gente está num... Que é sério, que é sério. Serginho, eu tenho uma pergunta aqui que a Fernanda, a Fer Moraes, nossa parceira de Ultra Triatlo. Ela é suspeita. Da filha dele eu até aceito, minha sobrinha eu aceito, mas da Fer não. Ela perguntou aqui, ó, você tem algum treinador ou é você mesmo que faz os seus treinos? Assim, bom, direto, Fer, eu vou tocando do meu jeito, gostaria de ter hoje um novo treinador, mas que assim, aí tem que atender, sabe, principalmente a minha cabeça, eu acho que eles têm que me ajudar e não me desviar da minha situação, do possível. Eu sou daqueles que, se estiver chovendo, eu não saio para pedalar, eu não pedalo na chuva, se eu sinto que está me doendo, sabe, está me cansando, me estressando, e o cara, antes de mais nada, ele tem que entrar no meu mental e andar junto comigo e me ajudar. Infelizmente, mas eu digo assim, Fê, infelizmente eu não tenho. Gostaria de ter alguém que
me abraçasse, a gente ganhasse junto como eu ganho junto tendo vocês. E que eu acho que vocês são todo mundo. Então, a mulherada toda, eu acho que digo que vocês que são meus treinadores, porque o mais importante para mim é que vocês me ajudam, olha, a treinar o meu mental. E isso é... Aí, ó, você está naquelas que você é a parte, entendeu? Ó, aí um beijo. Eu até te agradecer de você estar viajando comigo aqui. A gente tem estado junto aí quando pode, né, Fê? Nossa, um beijo para minha sobrinha. Nossa, eu vi lá a formatura dela e, ó, é como se fosse eu, entendeu? Fosse minha filha. E, claro, e essa galera toda que você está curtindo com a gente aqui. Serginho, outro assunto que eu ouvi você falar, e eu achei super pertinente, você comentou sobre a importância dessa clareza mental, dessa força mental que você conquistou ao longo dos anos através do ultra triatlo, e que a gente vê que falta na galera, na nova geração, nos mais jovens, essa força mental, esse compreendimento, essa paciência para conquistar as coisas. Se eu não me engano, você comentou até sobre um programa nesse sentido, algo nesse sentido para ajudar essas pessoas a ir mais longe com um poder mental um pouco melhor. Eu estou enganado ou eu vi alguma coisa de você falar sobre isso? Não, inclusive a gente hoje, né, uma coisa que vinha acontecendo, essas situações de que até então saúde mental não era uma situação médica, e sim dada como frescura, né? Somente Sim. a mulher em si, fresca, coisa de madame, que mulher é assim mesmo, é tudo igual, e que ela, inclusive, sofria muito, né? Até chegar um ponto de que foi ver-se que isso é uma doença muito séria, e que essa doença é que vem a trazer e a abrigar diversas outras, que chega até o ponto extremo máximo, né, limite das pessoas tirarem a vida, e que é muito sério. Uhum. E agora, quer dizer, o que é a ferramenta ao esporte? Ela é tão valiosa que eu não sei por que ainda, principalmente o Brasil já evoluiu muito, muito, mas assim, a gente vê que a educação, as escolas ainda tem isso como segundo plano. Muitas das escolas não estão nem em plano nenhum, que é sério, e que precisou-se que alguém despertasse isso, e a gente ter hoje megas grandes exemplos, como a gente teve na natação, alguns nomes que eu vou dizer até como você sabe, que foi um dos maiores nadadores no mundo, e que ele se voltou para situações desastrosas, né, de uso de droga. O próprio Xuxa, recentemente, ele, depois de sair da natação, ele mesmo, eu estou falando do Xuxa porque ele foi a público em falar dessa perda, né, do controle mental, que o esporte a gente imaginava que seria a ferramenta mais fantástica, e que, na verdade, isso veio a bater. E eu acho que, por último de tudo isso, quem veio com outro olhar, que foi assim, super positivo, chama-se Simone Biles. Né? Momento, vai lá, minha querida, vai lá e, olha, faz tudo que você sabe no solo. Ela parou, pediu um microfone e falou para o mundo inteiro: olha, eu não tenho condições, estou saindo dos Jogos Olímpicos, preciso cuidar da minha saúde mental. É isso porque a Simone Biles, ela não chegou a dizer o que na verdade estava por trás da cabeça dela, esse extremo que ela, não, eu não quero fazer isso, eu não quero tirar minha vida, eu não quero chegar nesse máximo. E largou o mundo, os Estados Unidos da América, ali todo mundo de boca aberta, e foi cuidar da saúde mental dela. E que a gente tem ainda o esporte, como esse olhar tão positivo que, o esporte, não, tudo o esporte, e que a gente vê que são pessoas comuns, e que ele ajuda sim, mas que ele também, dependendo do comportamento da vida de cada um, ele afeta independente de qualquer situação. Isso é muito complexo e muito sério,
né? E que hoje a gente está tendo um outro lado disso tudo, que é essa evolução que está sendo tão tamanha, né? Dessa parte que a gente vê principalmente nas redes sociais e que a molecada não pensa mais em nada. E ela o que eu digo, o que eu estou contando a minha história de vida e que, assim, tentando viajar com vocês para ver se vocês estão no mesmo foco, na mesma linha minha, e que, será que eu estou viajando, estou doido, querendo levar todo mundo para o extremo? Não, eu não sou dono da verdade. Né? A gente só precisa entender que, assim, opa, se está todo mundo curtindo, a gente vai... Quando se Sem larga... neurose, né? Sem neurose. Sem neurose, todo mundo, você vê, o próprio polonês, nós largamos lá, ninguém saiu com essa ideia de que eu vou ganhar esse polonês, que eu vou atropelar, que eu vou passar por cima, né? E assim, o Dani, inclusive, todo mundo recebeu um troféu igual. Ele, em momento nenhum, quando nós chegamos, assim, você foi o primeiro, você foi o segundo, você foi o terceiro. Não. Nós Exatamente, exatamente. estamos ultra, e você, que é o meu caso, eu quando cheguei ainda falei, não, eu não gosto de chegar sozinho, que assim, eu não quero que as pessoas me vejam dono da cocada preta, eu quero chegar com todo mundo, porque a próxima vez que eu voltar, eu quero ter todo mundo junto comigo. Na outra etapa, caramba, as garotas brigando porque queriam me ajudar. Não, você está dando essa água dele, essa água está suja, a minha está melhor tomar. Gente, olha assim, né? E assim, como eu tinha lá, teve uma das pessoas de vocês lá que assim, e eu sei que ele adora aquelas bananinha comum de loja. Não, olha, eu vou sabendo que eu adoro e bala, essas coisas que eu não recusava e gosto, né? É o que eu vivo, e eu acho que isso não tem dinheiro que pague, né? Não. Olha, é por isso que a gente não consegue largar disso, como a Fê. Esse ano eu falei assim, que dela, a mulherada, as meninas, nossa! Mas assim, eu até entendo, né? A falta Nath, aquela turma maravilhosa, apesar de que nós tivemos que foi lá, apesar de não ter competido, Vivi foi lá no final, eu tenho que vir aqui ver vocês, eu não estou mais, quer dizer, aonde, né? Eu tive pessoas vindo de longe, de Minas, olha, famílias lá para me ver lá, porque queria ver, assim, que eu visse que elas sabem que isso para mim é um remédio, é um prato de arroz com feijão e que, né, alimenta, e não tem nada melhor para alimentar nossa mente do que a gente, como estamos aqui agora, que assim, não estamos nem contando histórias, viajamos, não sei nem o que as pessoas queriam esperar desse papo nosso aqui, nós estamos viajando aqui na maionese, não é? Não, tem que. Eu acho que é isso, Serginho. As pessoas querem ouvir as histórias. Quem não estava lá quer sentir um pouco de como foi. Quem estava quer relembrar como foi. E eu acho que é isso mesmo. Serginho, antes de pedir para você um tempinho para mim falar, deixa eu pedir um tempinho para mim falar sobre os apoiadores desse canal. Afinal de contas, você sabe como é que funciona, né? Os apoiadores do canal que permitem eu cada dia mais trazer esse conteúdo, levar essas histórias para todo mundo. Cara, você não sabe o prazer que é para mim ter você a bordo do Tripulantes, cara. Vai, sem dúvida, vai subir aqui os royalties do Tripulantes depois de hoje, viu, cara? Olha só, na verdade, eles não são para você. É por causa deles que eu estou aqui podendo viajar. Não estou contando história nenhuma. Eu estou viajando lá em 1900 e era pouquinho. Você entende? E é eles que estão proporcionando isso. Olha só. Né? Porque você não está fazendo pergunta bonita e eu respondendo maravilhoso. Não, bicho, nós estamos aqui viajando nos nossos tempos. Que coisa melhor. Manda aí. Eu só tenho que agradecê-los e faça da melhor maneira e com certeza eu assino embaixo. Vai lá. Serginho, aqui nós temos em Boituva a Mundo Verde, cara. A Mundo Verde você encontra suplementos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para quem cuida da saúde e do bem-estar próprio e da família, né? Para quem ainda não conhece, eu quero convidar a conhecer a Mundo Verde, aqui na Zélia de Lima Rosa, em Boituva. Um ambiente muito legal, um ambiente muito bonito, acolhedor. Rodrigão, sempre muito gente boa, muito atencioso, preços competitivos. Você não precisa comprar na internet, você pode pegar lá na loja com o Rodrigão a preço competitivo.
Mundo Verde, Boituva, não esquece. Quero falar da Academia Espaço Superação, aqui na região central de Boituva. Você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento, conta com a área Kids e uma equipe de funcionários e professores de primeira linha, além de equipamentos novos, um excelente ambiente para treinar. Academia Espaço Superação. Quero falar da SPG Energia, projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica, a era da energia renovável chegou. Não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para você. Eu estava acompanhando aqui a SPG Energia nas redes sociais e eu vi um projeto recente da SPG Energia aqui em Peró, na cidade vizinha, onde o cliente economizou mais de R$ 5.000 por mês com o projeto de energia fotovoltaica. Então, pessoal, vocês que têm uma conta alta de energia, para ser sincero, acima de R$ 300, já vale a pena você pensar sobre isso e fazer o sol pagar a conta de energia para vocês. Quero falar também da TM7 Sports, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele, tudo com alta tecnologia de raios vermelhos longos, que além de conforto, trazem benefícios ao agir na sua musculatura enquanto você está treinando. Quer saber mais? Acesse www.tm7sports.com.br e todo o site, você usando o cupom Adriano Ultra, você ganha 10% de desconto. Eita! La Saporita. Gosta de pizza, Serginho? Nossa, ai! Principalmente aquela mexicana cheia de pimenta, com aquele monte de. Saca? Não tem coisa melhor. Aí, a gente Na tem que La aprender a gostar Saporita. disso. Quando você vier em Boituva, eu vou te levar na La Saporita, a sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com o rodízio italiano todas as quintas-feiras. Fica aberta de quarta a segunda, das 18h30 às 23h. Você sabe que a La Saporita abre de segunda e folga na terça, só pra galera assistir aqui o Tripulantes comendo pizza, cara. É por isso que a La Saporita abre na segunda, cara. Quero falar também da Fisiopilates, referência em fisioterapia, especializada no esporte e no recovery para atletas. Equipamentos modernos, você encontra na Fisiopilates massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, pilates, acupuntura, quiropraxia, entre outros. Então, vocês que são atletas, quer saber mais, acessa no Instagram e agenda agora mesmo com a Fisiopilates um recovery para vocês evitarem as lesões e não ir para a fisioterapia depois que já está machucado. Nós estamos falando de prevenção, né? Prevenção, uma medicina positiva. Ir para curar nossa, é fundamental. É ou não é, acima e embaixo. Serginho? Por isso que você ficou todo esse tempo aí sem se machucar. Você é ligeiro das ideias, né, Serginho? Claro, eu acho que hoje faz parte do nosso dia a dia, entende? Muito importante. Óleo e Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio automático. Agende seu serviço no horário de sua preferência. Serviço leva e traz. Desconto de 10% se você for lá e falar que viu a gente aqui na Tripulantes, viu a Olicia no Tripulantes Podcast. E se você seguir a Olicia no Instagram, você ainda vai poder parcelar em 6 vezes sem juros. Grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Tapetininga, levando energia para a sua empresa, veículo, indústria e agro, atendendo mais de 25 cidades aqui na região. O Grupo Casa das Baterias entrega e instalação grátis. Então, precisou de bateria? Lembra, Grupo Casa das Baterias. E, para finalizar, não menos importante, meu amigo, Imobiliária Almeida Yachts, uma vasta carteira de imóveis, mais de 10 anos atuando em Boituva e região, atendimento diferenciado, feito pelos meus amigos Juliano e Everton. Pode chamar que eu tenho certeza que vai dar negócio. Serginho, sabe a arte do Tripulantes que a gente compartilhou na rede? Foi meu amigo aqui da Imobiliária Almeida Yachts, o Gelé, que fez. Ficou bacana, não ficou? Isso que eu te falar aí. Nossa, mandou vir. Muito legal. Você viu só, Serginho? Serginho, esses são os meus apoiadores. Eu tô ou não tô com sucesso, hein, Serginho? Não é os teus apoiadores. Não me exclui dessa. Nosso, de todos nós, que hoje a gente tem esse espaço, né?
e que assim você não depende de alta infraestrutura para a gente poder estar levando um pouquinho do que a gente pode estar trocando, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é só agradecê-los e dizer que continue, que o importante é isso, né? É a continuidade e que, com certeza, eu só tenho a agradecê-los via você, em teu nome, e, olha, que eles continuem apoiando o nosso pod, tá joia? Obrigado, Com certeza. Serginho. Serginho, eu queria te perguntar, cara, qual que é a prova mais... Eu não sei se é difícil, mas em toda a sua carreira eu sei que vai ser difícil, mas eu sempre tenho aquela que mexe no coração. De todas as provas que você fez, ultramaratonas, maratonas e triatlos, qual a que você guarda ali um pedacinho mais especial ali? Qual delas tem um pedacinho guardado ali, cara? Olha só, quem está assistindo o nosso pod agora vai cair de queixo. Eu vou te responder isso com tanta clareza e que você, quem está assistindo, inclusive eu estou vendo aqui que a Kali está me convidando uma corridinha na praia em Cabo Frio. Eu quero saber quando é que ela vai literalmente me convidar para assistir um show dela cantando, que ela canta muito. Aí, é muito fera. Kali, um beijo. E eu vou te dizer, cada uma com a sua situação. Se foram, sei lá, 13 Ultramans na minha carreira, 13 não, 17. Desses 17 foram 12 ou 13 no Havaí. Aí você assim, mas por que você parou de fazer Ultraman? Foi a minha vida inteira, desde o primeiro. Eu nadava de olhos fechados, eu passava mal saindo da natação por causa de tubarão. Isso! O mundo inteiro não sabia, inclusive aquela época de Globo na vida, e eu não contava para ninguém que o Havaí era desesperador. Porque quando a primeira vez que cheguei no Havaí, na ilha, fomos visitar as prainhas. Tinha uma da molecadinha que ficava pegando surfinho. E aí, quando ela chegava lá, a molecada metia o pé na prancha. Ué, o que tá rolando? Filhotinho de tubarão. E você imagina, quando eu olhei, eu só vi, nadando, só via água, que é o que só tem naquele lugar. Você imagina, e aquele lugar cristalino. Nossa, eu já não aguentava mais. Chegou um momento que assim, tchau Ultraman, tchau Havaí, não aguento mais nadar no mar, que eu nunca gostei e não gosto. Aí fui para Virgínia, que é outra situação, dentro do que você imaginou de dificuldade, que esperava-se que eu fosse dizer, não, porque lá no Ultraman, porque o vulcão que eu tenho medo, que muito calor, nada disso. Eu fui para sair do mar, para ir para Estados Unidos, Virgínia, nadar num lago. Falei, aqui não tem mais esse problema de tubarão, de água salgada, de mar, que eu tenho medo. Aí fomos largar, ainda meio escuro, 6 horas da manhã. Daqui a pouquinho a gente está vendo a volta do lago, um monte de luzinha. Sabe o que eram as luzinhas? Os doninhos dos tubarão. Dos jacarés. Aí, só que os caras falando e eu não sabia, eles falando inglês e eu viajando. Aí depois é que eu fui entender, eu falei, não, eu não acredito que depois de sair do Havaí, de água de mar, de mica, eu sempre tive medo de mar por causa de baleia, tubarão. Eu deparar com jacaré. Você imagina que coisa de doido? É muito maluco, né? Aí, sem noção. Ou seja, eu não sei se eu estou te respondendo a essa dificuldade que você esperava, que assim, no Ultraman eu corro disso porque é muito calor. Meu amigo, nada disso. Mas, Serginho, precisou de 17 vezes para você ficar com medo. Você precisou de 17 vezes para você ter medo de vez mesmo. Mas eu vivia nessa influência que eu digo para você, do alto rendimento, de ir para o Havaí e competir e ganhar, porque sei lá, foi 2 segundos, 3 terceiro, 1 quarto, 1 quinto, sempre chegando ali entre os 10, que era aquela doideira, né? E eu não respirava, eu não pensava nada. Era uma máquina. E como é que eu ia chegar para o Lauta e para a Globo e assim, eu tenho medo de ir para lá. Olha, você tem uma noção,
Quando falava, Havaí, ó, daqui a 3 meses eu começava a passar baldeador de barriga, eu pegava o avião, eu tomava remédio para dormir, que, olha, eu ficava. Porque você de Los Angeles até Hawaii, até a primeira ilha, né? Cara, é água, 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 e você imagina aquele monte de hora eu pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que nadar e aqueles tubarão. Olha que desespero. Você entendeu? E eu nunca tinha contado isso para ninguém. Porque assim, eu não conseguia respirar, era muito maluco, porque era aquele mundo até sabe, aquele alvoroço, de o cara vai para o Havaí, E você vai você imagina. falar que não vai porque tem medo de tubarão, né? Você entendeu? Que louco. Aí tá, fui lá para o Canadá. Que a Ultraman no Canadá, você atravessa uma reserva florestal. É, ali foi punk. Chegamos no primeiro dia do ciclismo, lá dentro da reserva, lá em cima, e aí passar para correr. Chegamos, não tinha o que comer. O dono do restaurante assim, e olha, não tem nada para vocês comer, não. Sabe por quê? Tava lá, chegamos lá, o vidro tudo quebrado. Eu fritei uns hambúrguer aqui para uns atletas que chegou aí na tua frente. E o urso sentiu o cheiro, invadiu e comeu tudo. O urso, eu lá de onde está, e o cara, ele me escondendo, não dizia do que se tratava. No dia seguinte, eu saí para a corrida. E estou eu correndo. E eu estava em segundo, e estava o cara que ganhou, que era um neozelandês, em primeiro. E aí o Lauter, vou ver onde ele está para você tirar para pegar ele na corrida. Então, todo mundo sabia que eu corria muito, eu corria mais. Tá, e aí o Lauter foi. Daqui a pouquinho eu estou vendo uma casa lá longe, e com um cachorro, que lá tem aqueles cachorros perna longa, né, perna comprida. Aí eu estou correndo, daqui a pouquinho eu vejo aquele bicho dando um passo para frente, eu parei, ele está vindo na minha direção, eu parei, dei um passo para trás, ele deu outro passo para trás, e eu comecei andando e andando de volta, sentido contrário, cara, e eu falei, o quê? E eu comecei meio que andando mais rápido e correndo, e olhando para trás, e o bicho vindo. Falei, meu Deus, cachorro, eu corri uns quase 5 quilômetros no sentido contrário, o Lauto desesperado, que não me achava, não me achava, e ele gritando, quando me pegou de carro, ele teve que jogar em cima de mim, eu caí, eu e ele na grama, e ele agarrando em mim. Lá, você tá maluco, você tá voltando? Idiota, que a gente ia pegar o cara, e eu não conseguia falar nada, nada, nada. Só depois de quase 3 meses depois de entrar matéria na Globo e tal, é que eu fui descobrir que não era um cachorro de perna longa, era um urso, Era urso. acredito. Isso é uma coisa que eu não tenho nem contado aqui, que essa tua pergunta de o que foi mais difícil, e eu poderia contar, não, porque o Ultraman, porque o Decaramento, o Double Iron, que era meu O amigo, problema é os bichos. eram os bichos. Você entendeu que coisa de maluco? Olha só, e coisas inimagináveis, né? Aonde você ia saber que eu ia viver esses anos todos de Ultraman no Havaí, e como é que eu, assim, não tinha onde cair morto, vivia no mal, eu não quero ir para o Havaí. Como é que eu ia fazer? Você entendeu que era muito maluco? E era muita Serginho, pressão, né? você sabe que os troféus lá do Ultraman, né? Eles remetem aos animais, né? Eu sei que tem o tatu, tem a arara. Eu vou falar pro Daniel o ano que vem fazer um troféu com o tubarão para você, tá? Não, não faz isso não. Aí, tá, só que ele vai jogar um peixinho de vala lá na nossa piscina. É ruim, hein? Por que você acha que eu vou pro circuito mundial da Yuta? Esse foi o meu motivo. Eu teve um mexicano que eu cruzei com ele numa prova, a primeira prova da Yuta, lá na vizinha que eu falei, cara, eu não aguento mais, olha, aí ele, Cordeiro, entra lá da Yuta que tem umas provas lá que é só piscina. Por isso que eu estou até hoje. Você entendeu? A minha mudança de uso para Utah foi em função que eu já não aguentava mais viver isso tudo. Entendeu? Olha que maluco. Realmente é um mundo à parte lá, né? A gente fica muito tranquilo com relação a risco de atropelamento, a logística, E, a segurança, é um outro mundo. Tanto é que não é à toa que nosso amigo polonês está fazendo 50 Ironmans lá, começando amanhã, né, Serginho? exatamente. E não sei se você sabe que houve uma questão de, a gente diz opinião, mas que foi uma informação de resposta dos gringos que
A prova do Brasil é uma das melhores provas do mundo do circuito mundial da Utah, que ela tem toda essa infraestrutura que não tem lugar nenhum do mundo. E olha que eu já fiz muita prova em muito lugar desse mundo pelo circuito mundial da Utah. Você entende? E isso... será que eu não queria nem falar aqui, eu não sei como é que isso vai ser visto, olhado, mas o nosso esporte, o triatlo, ele precisa crescer. Quando ele foi para os Jogos Olímpicos, ele foi visto com um olhar assim, caramba, essa vai ser a prova das Olimpíadas e estamos esperando isso acontecer até hoje. Mas a gente não vê uma resposta, a gente não se vê, não é que a gente não se sinta, a gente se sente, mas a gente não se vê fazendo parte do triatlon de uma forma, principalmente no nosso país. Eu não sei porquê, parece que a ultradistância ela não está inserida na modalidade e que tivemos sim, na primeira etapa, foi a primeira etapa que Armandinho ainda estava como vice e teve lá, viajou lá com a gente na prova. Fora isso, eu não sei por que a gente não comentado ou, sei lá, referenciado pela nossa confederação. Exatamente. Você sabe que eu cheguei a entrar em contato com a Federação Brasileira em 2003. Em 2023 eu era federado. Eu estava participando do circuito sprint de triatlo e também estava participando do ultra triatlo. E aí, por eu estar federado em 2023, eu queria aparecer na federação tanto no ranking sprint quanto no ultra. E eu falei, por que vocês não utilizam o Utah, que já regulamenta tudo isso, e pega lá do Utah os brasileiros ranqueados e coloca também aí na federação? E eu não tive um retorno. Eu falei que isso seria muito legal, até para efeito das empresas que acreditam, que apoiam, patrocinam a gente. Como é que você vai atrair um investidor para a modalidade se o triatlon é olímpico? Eu sei, como você sabe, como o Brasil inteiro conhece quando se fala triatlon, Ironman. Parece que, até que a marca Ironman é independente, ela também tem um outro olhar, e que por um acaso a gente teve um atleta olímpico que bateu o recorde mundial na etapa dos 42 quilômetros na maratona recente, que é quem? Que acabou de fazer o melhor tempo no mundo até hoje, na etapa de corrida, segundo colocado no Ironman. Meu Deus do céu! E será que isso não é importante? Você ter um brasileiro com um recorde como o nosso grande Betão da Marinha. Opa, caiu o celular do Serginho. Pessoal, eu vi vocês perguntando a respeito de se isso aqui vai ficar salvo, tá? Isso aqui vai ficar salvo depois, tá, pessoal? Opa, caiu aí, Serginho. Voltei. Tá me vendo? Boa. Tá tudo certo. Estou dizendo por quê, meu Deus do céu. O Betão acabou de bater um recorde no Deca Ironman, como foi o primeiro brasileiro, estabeleceu um recorde. A gente teve o recorde mundial do Deca Ironman por um polonês, que foi o que venceu a prova até agora. O cara está fazendo um 50 Ironman. Eu acho que a federação, ou sei lá, os nossos órgãos do esporte estão um pouco se linchando, isso aí não importa. O cara veio para o Brasil, estabeleceu um recorde, 50 Ironman. Gente, é coisa e não tem ninguém nem acompanhando isso de perto, né? Você entende, bicho? E assim, você fez um double, o outro fez um triplo, um quinto Iron. Nós estamos fortalecendo a modalidade, meu Deus. Eu tive ontem num evento, tive ontem num evento escolar com criancinhas, né, que são nossos kids de faixa de 8 a 12 anos, as crianças encantadas, eu assim, meu Deus do céu, isso num evento que a modalidade era o atletismo, e, cara, você tinha que ver, eu fiquei assim, de queixo, as crianças sensibilizadas, muitas delas chorando, viajando comigo. Eu falei,
olha, elas vêm 24 horas do dia, ficar no celular, nego vendendo historinha para essas crianças, ou de contrário, você liga a televisão, você fica vendo problemas de insegurança, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que hoje aqui Sim. foi um inferno, que é isso. Cara, eu estou falando porque eu abandonei um imóvel, porque tomado 80% desse grupo são jovens menor de idade com metralhadoras, eu estou dizendo metralhadoras, mas assim, armas israelitas de poder que nem a nossa polícia tem, a maioria é tudo menor de idade. Será que é isso que a gente precisa levar para o mundo do que é o nosso país e para os nossos jovens, que essa é a nova profissão? Eu não sei. Eu estou dizendo porque, como eu disse para o Betão, caramba, Betão, eu preciso que vocês me substituam, porque eu estou mais para curtir, viajar nisso tudo, e que vocês é que vai ter que fazer barulho, como o próprio Dani. Galera, a gente precisa fazer barulho, porque parece que nada aconteceu nesse país recentemente. Nossa, né? Precisa evoluir, sim, precisa ter um olhar. Inclusive, 2023, graças à prova do Ultra Tri, que você pode me confirmar isso, já que você teve em outras no mundo inteiro, eu acho que foi uma das provas que teve mais atletas participando. Foram, se eu não estiver errado, foram 22 países e 48 atletas. E em 2023, por conta desse movimento, o Brasil, no ranking Utah, ficou em terceiro, quando a gente fala em países. Exato. Olha que número importante, né? Que dado importante, né? O Brasil, o quanto a gente subiu no ranking de ultratriatlo. Basicamente, se a gente voltar 10 anos atrás, só tinha o Serginho Cordeiro lá lutando, tentando brigar com todo mundo, né? É muito louco. E olha, eu via o quanto, que às vezes assim, parece que eu sou o cara como todo mundo. Ah, porque você. Não, bicho, era uma luta solo, e que parece que se eu fosse sei lá, um Neymar da vida, um gringo, aí a coisa estava rolando e, sabe, eu me sentindo assim, não. Eu não quero estar achando que eu sou o cara e eu sozinho brigando contra todos. Eu canso, ainda acabei de escutar que esse velho faz isso tudo mesmo. Aí esse crioulo, dá licença, jogador de futebol, eu já ouvi isso na lata. Pagodeiro, eu tomei uma canseira agora no aeroporto, quando eu vim lá da Itália, quase 3 horas, que o cara desconfiando de mim, da bicicleta que eu tenho. Ué, porque sou brasileiro, sou negro, eu não posso. Você está entendendo? Isso é muito sério. Muito sério. Eu tinha viajou comigo um americano que estava indo para a Amazônia com uma bicicleta até melhor do que a minha. O cara passou e tchau, ainda desejaram a ele uma boa estada, uma boa prova lá na Amazônia. O cara não ia nem competir. E, olha, mandaram abrir as minhas 3 malas. Eu tive que tirar tudo que você possa imaginar de todas as minhas malas. Isso é muito sério, né? Isso porque você tem um passaporte ali todo carimbado já, Não, um cara que... não, eu tenho, acho que 9 passaportes com visto americano de 20 anos, se você quer saber, Então, que é um green card. poxa, isso aí parece que é para provocar, né? Parece que é para provocar. Está entendendo? E eu acho que assim, meu Deus do céu, o esporte precisa crescer, e eu acho que você fez um dobro, um triplo, um quinto. Cara, você está assim, levando para a modalidade um olhar bacana, ajudar a gente a crescer mais no nosso esporte, as pessoas assim, como aquelas que convivem com a gente, cara, é inimaginável, é muito doido. A gente fala de correr uma maratona, o nego já se descabela e corre a maratona e se sente o cara, e você, depois de tudo isso, ainda corre uma maratona e aí, né? Eu acho que isso, eu estou falando aqui pela primeira vez, eu tinha assim, sempre me calado disso, porque assim, já estou chegando num ponto que já fui, eu ainda estou, nem sei porquê, por culpa de vocês, mas eu tenho que pensar que
já até falei para o Dani, pô, vou aí dar uma força, o polonês, a gente tem que abraçar isso, e não é um brasileiro, mas assim, é um cara que está É aqui no no Brasil. mundo, e é no Brasil. Sabe por que está sendo no Brasil? É porque aqui é o grande, assim, considerado, não é pela gente não, é por eles lá fora, de que é o melhor lugar do mundo hoje, dentro da modalidade do circuito mundial. Olha que bacana. A gente tem um brasileiro, vice-presidente da Utah. Ele precisa entrar lá no site, inclusive não sei se você viu, de Taiwan. Cara, eu não sei não, hein? Eu não sei se o regulamento aí dessas federação, confederação, de todas as modalidades, traz aonde que nós estamos envolvidos e a seriedade com que isso é feito, que não é feito para fazer barulho, mostrar que nós somos os caras, que a gente que nada, que pedala pra caramba. Não, bicho. A coisa é de um tamanho, precisa a nossa confederação. Eu estou dizendo, sabe por quê? Eu perdi mais uma vez o Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, porque mandei e-mail, mandei WhatsApp para pessoas e não me disseram nem que a gente não quer te dar atenção, não. Eu acabei de perder mais um Bolsa Atleta. Eu perdi o do governo do estado do ano passado, porque dependia de um documento da confederação para dizer do evento, a prova que eu tinha feito, e quando eu peguei esse documento já tinha passado o prazo, e aí tem um recurso que está lá no edital. Não, a gente não está aceitando o recurso, não. Lei, para quê? Você entendeu? E nós tivemos um brasileiro, pela primeira vez a nossa modalidade teve uma medalha olímpica, que é o Ronan Cordeiro, né? E que você sabe que o triatlo não tem nenhum triatleta com Bolsa Atleta governo federal. O Ronan, inclusive, que é medalhista, ele hoje era para estar recebendo R$16.000 por mês do governo federal, porque ele tem direito. Ele é um medalhista olímpico. E aí fica assim, meu Deus do céu, por que o triatlo não precisa? O triatleta não precisa ter Bolsa Atleta? E quem está brigando? Vamos pegar resultados da ultradistância. Opa, você ficou em primeiro, segundo ou terceiro no dobro, no triplo, no quinto, no deca. Aí vamos entrar lá para solicitar Bolsa Atleta. Qual é o teu estado? Qual é a tua cidade? Eu, recentemente, numa cidade que, assim, me botaram até numa votação popular. Virei Big Brother. Você está entendendo? É coisa louca, né? Serginho, se hoje existisse uma modalidade olímpica de ultra triatlo, eu não tenho dúvidas que você estaria escalado. A Fernanda, que está nos assistindo aqui também, eu falei isso para ela uma vez, falei, pô, ela é a campeã, a recordista pan-americana do duplo e do triplo. Quem que Sim, estaria entendeu? representando? Sério, eu estou falando, eu estou questionando isso, mas assim, parece que eu estou querendo para mim que. Não, eu já fui, eu já acabei. Meus 71, ano que vem, eu não sei nem, como diz o outro, que estarei vivo, mas vivo para as pessoas, porque aí vão ter que me aturar e, só Deus sabe até quando. Mas quanto essas pessoas eu sei a vida de fé, da maioria da galera, o quanto isso seria bom agora se ela pudesse estar viajando lá para o exterior, brigar com as meninas lá fora, você está entendendo? E que assim, todos vocês, toda essa galera, cara, como é que a gente encheu a prova aqui do Brasil, que a gente como brasileiro tinha que estar aí, limpar as cabeças com a galera lá fora, mulherio aí, né? O primeiro ano, então, foi todo mundo, ela, a Nath, a Vivi, gente, e que dia, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que tem que se pensar muito. Existe lá uma comissão de atletas da nossa confederação, mas não sei até que ponto se vê, e o esporte só vai tomar a frente que ele deveria ter nos Jogos Olímpicos, de assim, você vê, ninguém consegue ver triatlon na Olimpíada. Por que, gente? Será que o esporte não tem essa visão tamanha que o que ele é? Alguma coisa está errada. E eles precisam tomar conhecimento. Se depender do tripulantes aqui, nós vamos continuar falando de ultra, vamos continuar falando de triatlo, vamos trazer todo mundo aqui para conversar e falar sobre isso, né? Isso, e que assim, por isso que eu digo, nossa, a gente depende muito dos teus parceiros, que não é teu, é nosso,
porque é dessa maneira que a gente está podendo chegar aonde for. Eu sei que meus amigos lá fora, todo mundo, brasileiros inclusive, e os não estão traduzindo, e saber que como a gente ainda convive e vive aqui, né? Que graças a eles é que a gente está podendo ser visto, ouvido e questionado, não sei, mas eu espero que todo mundo esteja junto com a gente e agradecer essa galera, muito, muito, muito. Cali, Fê e todos vocês que estão com a gente aqui junto. Continuar, a gente tem que estar junto contigo, porque você é uma das nossas forças, entende? E, claro, com esse suporte aí dessa turma que só tenho a agradecer a todos, todos, todos. Mundo Verde, né, que é uma rede nacional aqui no Rio. Nossa, cada esquina a gente tem um Mundo Verde. O nosso projetista da imagem do nosso pod, que a ideia da hora, ficou bonito, ficou legal. Sensacional. Todos eles podem mandar para eles que eu que vou lá fora, já viajei o mundo inteiro vivendo meu mundo do triatlo, corrida. Eu só tenho a dizer que a gente precisa muito de vocês, entendeu, isso? Eu espero que tenha, assim, as pessoas ouvido, curtido, viajado com a gente, tenha sido bom, porque às vezes o que eu estou falando, a gente acabou saindo dessa ideia de, olha, pergunta e resposta, aí, porque o fulano quer saber disso, quer saber como que eu bebo, que eu leio, e ferrou. Esse é segredo, Serginho. Nada, ai, meu irmão, pior que, desse mal eu não vou morrer não, sabia? E, eu vou no que eu posso, no meu limite, e é por isso que eu estou batendo cabeça até hoje. Vocês que estão lá comigo, ai, meu irmão, olha assim, que é como você fala, imagina no México comer aquela pizza doida, gordura de óleo, de dar queixo. E aí, vou ficar com fome? Não, você entendeu? Nós somos preparados para comer qualquer coisa. E tô bem, fico doente, passo mal, e não, só tinha muita dor de barriga quando eu ia lá para o Havaí, lá com o pessoal daquele tubarão. Serginho, cara, mais uma vez, eu quero agradecer demais por você ter aceitado esse convite e agradecer esse bate-papo tão gostoso, tão sincero aqui contigo. Claro. Quero dizer para todo mundo que está nos assistindo que essa live vai ficar salva no meu Instagram. Se o Serginho compartilhar, vai ficar salvo no Instagram dele também. Isso. E eu também vou subir daqui 30, 40 minutos no YouTube, também do Tripulantes Podcast. Eu deixo para quem gosta de assistir no carro, para quem gosta de assistir mais tarde, e quem prefere aí a plataforma YouTube, vai estar salvo lá também. Eu vi que alguém perguntou aqui, isso aqui é um patrimônio nacional, então pode ficar tranquila que vai ficar guardado isso aqui, viu, pessoal? Mais uma vez, Serginho. Tá vendo? Para você que está nos assistindo, tá vendo essa pira olímpica, essa tocha? Assim, uma das coisas que o Comitê Olímpico Brasileiro Internacional me deu, que eu ganhei, essa é a Paralímpica, que tem um olhar assim fascinante, que eu participei das cerimônias de abertura, encerramento de Olimpíada, Paralimpíada, e eu tenho aqui esse legado que é isso que eu quero que vocês entendam e vejam. Algumas das coisas que, para mim, assim, foi de maior relevância, que uma outra coisa é isso aqui, olha, bem rápido, tá? Deixa eu ver se pode mostrar, Serginho. Aqui é tudo seu, Serginho. Eu não sei onde eu enfiei aqui. Eu esqueci de falar disso, que é um outro olhar, né? Que essa placa, tá dando para ver? Cordeiro. Do Hall da Fama do nosso Ultraman Brasil B515, que eu quase caí duro. Vocês imaginam o Sérgio Cordeiro ter um infarto fulminante quando eu recebi essa placa do Luna e de toda a galera. Hall da Fama, eu falei, gente, o que é isso? Eu não estou entendendo nada. Aonde eu fui parar? Você entendeu? Essas coisas que isso, e essa amizade de cada um de vocês, que eu estou falando a Cali porque eu estou vendo ela aqui, mas assim, o quanto vocês são importantes. Adriano, você tem noção quanto você tem importância na minha vida de eu estar vivo ainda até hoje? Você não tem, né?
como ninguém Sim. tem. É muito louco. É, cara, eu sou a pessoa, a gente diz a mais velha, porque, assim, para ver se as pessoas são, mas assim, com mais idade no mundo, batendo o recorde a completar um Ironman de um brasileiro que mora aqui, vive. É tão simples que a gente fala modestamente que assim, fica essa coisa arcaica, mas não é não. É simplesmente que quando a gente fala do ser possível e que é uma conquista que é nossa, né? É muito maluco. Eu, brasileiro, Sérgio Cordeiro, é, um recorde. Nossa, é muito louco, né? Mas você imagina. Serginho. E você passeou em Búzios, cara. Quem assistiu, só quem assistiu pode falar o que foi isso, viu, cara? Aquele foi muito doido, porque assim, a gente tinha combinado, não, eu não vou competir de chegar entre os tempos, por causa da minha bolsa atleta, eu quero literalmente fazer aquilo light. Aí quando chegava aquela hora, não, para aí, que até a Globo tá vindo. Não, para aí, que não pode acabar agora. Olha que maluco, você entendeu? E eu assim, eu viajando, aquela confusão da natação que eu falei, ferrou. Dani, eu não vou sair mais dessa piscina. E eu não podia dizer, o Daniel nem sabia que eu tinha tomado o tombo, porque eu estava ferrado. Como é que eu ia contar para ele? Dizer, cara, não vai largar. E a gente já tinha feito o maior farofa do danado do recorde. E agora? E eu, nossa, ai, foi muito doido. Você não quer saber, Ai, entendeu? Serginho. E olha, você não tem que continuar me aturando muito, sabia? Ó, muito. Porque só Deus sabe. Ah, cara, e ó, isso para mim não tem dinheiro que pague, sabe? É, Qual que é a é próxima, muito. Serginho? Olha, eu estou tentando ir lá para o México, né? Por quê? México mais em conta. Eu lá no México eu estou no Brasil, porque no México é pior ainda, né? Os caras só falta sair no tapa para querer ficar lá comigo. É muito doido, né? Eu até fiz a inscrição lá para Taiwan, mas o que eu vou fazer lá em Taiwan? Meu Deus do céu, não. Eu vou lá para o México, eu estou em casa, mas isso vai depender ainda, porque continuo sem bolsa atleta, rapaz, você entendeu? Como? É, enfim, né, não sei, vamos ver ainda, até porque, como eu não fiz resultado aqui no Brasil, eu vou ter que ter para. Porque assim, você faz num ano o resultado para solicitar o Bolsa Atleta do ano seguinte. E aí, como é que eu vou continuar vivendo sem Bolsa Atleta? Então, quer dizer, eu tenho que fazer uma prova dessa, nem que eu vá nadando, pedalando, correndo para chegar até lá. Um lugar desse. Taiwan está muito longe, caro, né? Na passagem aérea, 15 mil pau. Nossa, Então, entende? Mas então, aí, pessoal, quem tá nos meu Deus. acompanhando aqui, a importância de pegar isso aqui, compartilhar, fazer chegar para as pessoas, quem sabe aí grandes marcas, grandes redes, e tem E interesse assim, aí de apoiar o Serginho, que vai ser muito bem-vindo. Fala aí, Serginho. nossa, ele só vai. E assim, eu não. Quanto vai custar? Não, bicho, me dá a passagem, faz lá a inscrição, pode fazer direto, não precisa dar dinheiro, não. Eu só preciso de uma passagem aérea e da a inscrição feita para mim estar lá, entendeu? E aí, não quero. Só tem que estar. E chegando lá, meu amigo, o Beto, por exemplo, ai, meu irmão, ele, não, você não vai ficar em hotel, vai ficar lá em casa e o bom da Utah é como a nossa aqui, né? O cara não tem que se preocupar de ir para lugar nenhum, gastar com isso, com aquilo. Você tem toda a estruturazinha. Exato. Isso já né? Um sossego, né? Você saber que Facilita, não. A facilita nota, muito. Sim. né? Ali concentrado ali com a família, com as pessoas que estão te apoiando. E vamos tocando, né? É o que eu, assim, quando eu falo pro Dani, meu Deus do céu, segura essa peteca aí, porque a gente precisa dele muito hoje, né, coitado? Mas olha, o pessoal da Exatamente. equipe está muito contente com o trabalho dele, ele está fazendo o que pode, ele e a Jéssica também, que, nossa, são incansáveis, pessoas maravilhosas, né? Aí, Sim. tá? E você vê que ele não trata melhor ninguém, é todo mundo o mesmo carinho, se tiver que ele ajudar, que está ao alcance dele, ele ajuda. E a gente, né, o nosso Brasil Ultra Tri, que a gente está lá, graças a Deus, né, com esse olhar super legal que o esporte e para o país é muito, muito importante. Tá? Se Deus E quiser, o ano que vem nos encontraremos novamente, Serginho.
Apesar de que ele botou agora de 15 a 19, né? Aí, até para mais atrair a curtinho. galerinha mais lá de, né? Opa, você faz um mês, vem fazer aqui e tal, e ver aonde, como, quem sabe o ano que vem você está junto e misturado aí com a galera mais de cima, né? Que essa é a ideia dele, né? Sim, Nossa, sim. eu já falei para ele, conte com a gente, principalmente eu, então, nossa, se não fosse ele, claro que eu tenho minhas ajudas, né? Um amigo aqui da academia, Espaço A, que há mais de 20 anos eu digo que ele é meu pai, que me ajuda, a Explore, né? Que é uma lojinha também aqui de bicicleta, nossa, são assim, super, super, há muitos anos que, se não fosse eles, eu com certeza, essa hora, eu não sei nem onde, que isso aqui é o pior, né? Até onde que a gente vai estar. E os amigos, né? Sim. Que eu tive lá, se propõe a largar trabalho, uma série de coisas para estar. Por exemplo, tem o Marcionílio lá em Londres, que há muitos anos também. Sabe como é que se tornou um parceiro ajudante? Eu, quando fui fazer uma prova lá em Londres, Ultraman, e aí ele e a esposa foram me ajudar. Daqui a pouquinho eu estou olhando o cara treinando, correu maratona de Londres, um monte de história, está correndo até hoje. É umas coisas muito malucas, né? Assim, sem noção, essas coisas que você imagina, né? O cara foi lá me ajudar e daqui a pouquinho o cara estava envolvido lá e tá que tá. Olha, e é esses amigos que eu tenho no mundo inteiro. Bom, Portugal, Estados Unidos, a Paty, né, que é uma amiga brasileira que vive lá hoje com a irmã, e isso a gente vai vivendo, e aí tudo quanto é canto, né? Você via, vocês que estiveram lá em Búzios, lá os moradores de Búzios, falaram assim, gente, eu não sou daqui. Começou a aparecer, né? Ai, amigos que eu não vi há 30 anos de ciclismo, de corrida, aonde, né, que a gente vai ter esse carinho e as pessoas assim, a troco de nada, né? O que elas Foram vão fazer ter? surpresa, foram fazer surpresa. Aqui mesmo na live, no começo, teve um cara que mandou aqui um abraço para você do outro lado do Atlântico. Eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas Do isso outro é lado, prova da tua importância aí. do outro lado do Atlântico, quem que usa esse... Não é o Marcionílio. Quem será, hein? Deixa eu Tá ver aí, se eu acho aqui. vou Mas ter faz muito tempo que veio essa mensagem, eu não vou achar tão fácil aqui não, mas isso é para você ver aí como a galera gosta muito de você aí, cara. Deve ser o Expósito. Ele fez a travessia do... Ai, meu Deus, foi uma de corrida, e que ele está morando em Portugal. Cara, é ele, a esposa, os filhos. Cara, é muito louco. Qualquer coisa que a gente poste, você pode estar lá, que você vai estar vendo ele, a esposa e a família ali. Aqui, ó, é Maxu Traft. Maxu Traft. Então, é o Marcionílio. É o É isso mesmo. Marcionílio. É isso mesmo. Cara, ó, você vê, qualquer coisa que bota a minha cara aí no trem, ele tá. Nossa, é um amigo eterno, uma pessoa fascinante. Ele e a esposa, ai, sensacional, muito. E me ajudou muito, sabia? E continua me ajudando. Esse capacete meu, foi ele que mandou para mim lá de Londres. Aí, tá vendo? Viu o que eu estou te falando? Você vê, essa minha Felt, bicicleta, foi a galera que fez uma vaquinha, os amigos, o Dr. Marcos, o Genésio, que hoje tem uma loja de bicicleta também, que faz triatlon, se juntaram, fizeram uma vaquinha. Quando eu olhei assim, falei, não, eu em cima dessa Felt, gente, não vai dar certo. Entendeu? E assim, o cara olhou, cara, aí, tanto é que o Genésio já tinha me dado a nota fiscal. Depois de muito, 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 aí o cara, vem cá, aí você tem, aí por fim de tudo, o cara da Polícia Federal, você tem nota disso aí? Aí rolei, sabe o que eu fiz? Aí puxei um cartão meu postal, que tem eu com a tocha, né? Não sei se você já viu esse cartão postal meu. Eu acho que Eu com a tocha. não. Aí eu puxei o cartão e ele olhou, ué, caramba, você, porra, me dá um autógrafo, filha da puta. Aí o cara esqueceu até de querer o documento. Aí largou mão. Aham.
Aí ficou todo mundo assim de boca aberta, o cara com a tosse, eu falei, esse aqui eu ganhei agora lá na Itália, fui segundo na geral, o negócio assim, olhando muito sem graça. Cara, aí olha, eu levei mais 2 horas para botar tudo dentro da bolsa, dobrando as roupas. Falei, filha da puta, mandaram tirar uma fila imensa do desembarque, o pessoal para passar na imigração, acredita? Bom, pelo menos foi história para nós contar aqui, né, Serginho? Sim, olha, quanto tempo daqui a pouquinho o Insta vai cortar a gente tirando Vai, da. daqui a pouco ele vai derrubar nós aqui, já já. Aí vai tomar uma rasteira, um tombo. Nossa, meu Deus do céu. Na verdade, você vê que nós não contamos história nenhuma, ficamos trocando. Saída uma viagem, uma volta ao mundo, muito doido, sabia? Serginho, compromisso, cara. A próxima, eu quero ter a oportunidade de falar contigo de novo mais para frente. Eu tenho certeza que você vai ter mais conquista e a gente vai ter a oportunidade de falar de novo, cara. Com toda certeza. Só te peço desculpa aí ao nosso público que está curtindo com a gente, que assim, quem esperava de ver uma entrevista, tá... Ih, olha, eu não consigo controlar isso, você acredita? Fique em paz, Serginho. Você manda nesse negócio aqui, cara. Mais uma vez, Serginho, Deus abençoe, obrigado. É um prazer falar contigo. E saiba que sempre que possível a gente possa estar junto aí. Vai ser sempre um prazer dar um abraço em você, viu? Adriano, da mesma forma, dá um beijo na família, um beijo para todo mundo e que a gente, ano que vem, se Deus quiser, vai te ver de novo, né? Sim, se Deus quiser. Tá? E um beijo para todo mundo que está aí junto com a gente aí, galera. E obrigado a todos, viu? Obrigado. Tchau, Adriano. Valeu, abraço a todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.